Juntos novamente, continuamos a leitura do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 21. 3 dias depois da denúncia, era sábado, o dia consagrado pelos hebreus aos deveres religiosos. Realizar-se-ia reunião aos adeptos de Moisés e dos profetas no local conhecido, e o doutor Timóteo não poderia faltar porque era intérprete, o que melhor conhecia as intrincadas leis do judaísmo para instruir o povo. Desusada a movimentação verificava-se na chamada Casa da Inquisição, isto é, na sede da instituição, pois que o inquisidor-mor, o vice-inquisidor, seus adjuntos, a milícia do Santo Ofício e até soldados do rei encontravam-se a postos para a batida daquela noite numa sinagoga clandestina que acabara de ser denunciada, a fim de que se lavrasse o flagrante de falsos cristãos, como eram denominados os infelizes hebreus, forçados a uma convenção que lhes repugnava. João José entrava e saía, febriciante, do sinistro edifício, delator por ambição do ouro, malévolo, possuído de odiosas alegrias, ao prelibar o gozo inóbil de embolsar respeitável quantia após a conclusão do serviço. Até que a noite caiu e começaram a se reunir na dita sinagoga os judeus cujos corações revoltados procuravam lenitivo na evocação da antiga crença que lhes embalara a infância. O doutor Timóteo lá estava, à cátedra, investido do seu ministério de intérprete da lei, quando pancadas soaram nos portões, repetidas e aterrorizantes, seguidas de arrombamentos de portas com alavancas, barras de ferro e etc. E a invasão dos soldados do rei, do Santo Ofício, alguns daqueles infelizes espavoridos tentaram a fuga. Mas a casa, inteiramente cercada, era invadida de todos os lados, sem alaridos, sem rumores inúteis, porque a Inquisição era discreta, sabia agir em silêncio, dentro das sombras da noite e adentro dos muros das suas prisões, sem repercussões perturbadoras da ordem. O pelotão, porém, era comandado ou orientado por 3 dominicanos encapuzados, mascarados, a fim de não serem reconhecidos. Mas, e vendo-os, Aboabe majestoso, altivo e aprovando na hora derradeira o orgulho de sua raça, reconheceu imediatamente e exclamou: "Oh, sim! Prendei-me, senhor D. Frei Hildebrando de Azambuja! Agradeço a honra de me concedeis, vindo pessoalmente aprisionar o vosso anfitrião e amigo, em cuja mesa vos regalaste de bebidas e comezainas, como os porcos o fazem nas suas pocilgas." Para o inquisidor-mor, a atitude é tão comezinha quanto é o próprio caráter da instituição dos seus funcionários. Possuís criados e soldados, deverias antes de vos terdes conservado em vosso posto de comando do que no lacaio de um rei infame. Virou-se para os companheiros de ideal religioso e prosseguiu: "Apresento-vos o inquisidor-mor de Portugal, Dom Frei Hildebrando de Azambuja. A ele ficaremos devendo as desgraças que sobrevierem sobre a nossa descendência. Chegai, Fausto, Cosme e Mirandela, chegai, sacrílegos e obscenos irmãos, incestuosos e hipócritas, que aviltais a própria crença ao afirmardes que a professais. Prendei-nos, blasfemos, que desonrais o próprio nome do Santo dos Santos. Deus, ao proferi-lo, os réprobos dos infernos, eu vos amaldiçoo do alto desta cátedra sagrada, da cátedra do povo de Israel, que confundiu entre os homens e crenças e a confiança do verdadeiro Deus Todo-Poderoso, investida de uma autoridade que os milênios não apagam. Amaldiçoo-vos, e se a alma de um homem se perpetua realmente depois da sua morte, tereis a minha e a dos meus filhos, meu sangue e minha carne, de sofrer e devorar, acompanhar-vos quais sombras vingadoras que vos perseguirão pela consumação dos evos." As mulheres presentes prorromperam em prantos e lamentos compungentes, certas do que as aguardava na casa da Inquisição, enquanto Aboabe terminava a maldição: "Sei que a fogueira aguarda a mim e aos meus filhos, mas ouvi, malditos, antes que a tortura dos vossos subterrâneos. Emudeça a minha língua? Jamais admiti a vossa crença. Odeio
odeio-a, como odeio a vós outros. Por amor dos meus filhos apenas, fiz que aceitei, quando a vossa tirania m'a impôs. Porém, desprezo-a como a vós desprezo, porque uma crença que induz os seus adeptos aos crimes e vilezas que praticais não é uma religião. Não a mais absurda e execrável das heresias, cuja cruel atuação será a vergonha da posteridade, que vos há de julgar e condenar, como hoje julgais e condenais homens indefesos, vossos compatriotas, que nasceram sobre o mesmo solo e vivem sobre a mesma bandeira. Disse-o cuspindo no chão, em direção a eles, com nojo e escárnio, ato que entre os da sua raça era a suprema afronta, mais vil insulto. Não mais logrou, no entanto, sequer o tempo necessário para ultimar o ultraje, porque soldados caíram sobre ele, a um sinal do inquisidor mascarado, que não se dignara pronunciar uma única palavra. Manietaram-no, espancaram-no, retiraram-no do interior da casa amarrado a cordas, arrastando-o pelas ruas, de encontro às lajes incertas, como o fizessem a um trapo desprezível. Blasfemavam insultos, enquanto os gêmeos de Mirandela, correndo ao encalço dos verdugos que o arrastavam, sinistra comitiva de uma abominação que o homem odierno não chegará bem a compreender, vociferavam excitados coléricos. Poupai-o, poupai-o, queremo-lo vivo e bem vivo, precisamos que ele viva, bem vivo. Todos os demais, surpreendidos em flagrante de judaísmo, quando já haviam recebido o batismo da igreja e eram considerados por esta cristãos, foram encarcerados nos subterrâneos da casa da Inquisição. Arrastado pelas lajes qual um trapo inútil, semi-morto, ferido, banhado em sangue, o doutor Timóteo viu-se atirado a uma espécie de poço úmido, manietado como se encontrava. O desgraçado sabia que ia morrer, mas não o ouviram lamentar a própria sorte, não repetir as pungentes e altivas palavras: matai-me, despedaçai-me, pois sou judeu. Com efeito, mas tende piedade dos meus filhos, que são inocentes e nem conhecem a existência desta cátedra. Eles são cristãos, nascidos em Portugal, educados por mestres dominicanos, jamais desobedeceram às leis. Piedade, piedade para meus filhos. Abandonaram-no na masmorra soturna, povoada de insetos imundos e ratos vorazes, que logo entraram a atacá-lo por entre 1000 torturas indescritíveis. Entre Mendes, Hildebrando e seus acólitos se reuniam em sessão secreta, radiantes com as prisões efetuadas, a fim de discutirem quanto ao destino a darem ao resto da família Aboab. Prendemo-los todos, incitava Fausto de Cosme, cujas opiniões eram idênticas em quaisquer circunstâncias. São da mesma raça, convém exterminá-los de vez, a bem do decoro da nossa legislação religiosa. Legalmente não o podemos fazer, visto que não existem suficientes razões. Ao demais, são 2 horas da madrugada, partiu alguém na diabólica assembleia, ainda não de todo corrompido. A Santa Inquisição age como bem lhe aprouver, pois que é autônoma, e acima de tudo houve denúncia de que toda a família vem judaizando desde muito, e que é proibido por lei. E esta nos dá o direito de uma devassa em regra no domicílio suspeito. Acudiu Frei Hildebrando, afetando zelos pela instituição, mas a rigor premeditando algo deplorável em torno da infeliz Esther. De outro modo, uma vez Silvério aprisionado, assistir-nos ao direito de confiscar-lhe os bens. Acudiram os gêmeos, ambicionando o que ainda restava da mansão cobiçada. Sim, voltou a Zambuja, confiscar-lhe-emos os bens. Aquele miserável judeu é riquíssimo, embora tente convencer de que se encontra arruinado. São 2 horas da madrugada. Convém devassarmos o domicílio agora, a fim de evitarmos alaridos e escândalos com a luz do sol. Investigaremos esconderijos onde podem existir comprovantes da heresia e de riquezas, a fim de que algo aproveitemos a tempo, visto ser a lei, que seja o Estado que lucre com a confiscação. Quanto àquela jovem, a menina Mariana, bem, resolveremos depois o seu destino. Foi educado por irmãs dominicanas. Incumbe-me eu dela. Tais vilezas eram comuns. Ninguém a parteou, e o grupo sinistro rumou para o solar judaico, em cujo interior era tudo silêncio e quietação.
Não obstante, velavam ainda os seus habitantes, porquanto inquietos com a promulgada ausência do seu querido chefe, Esther e os primos presentiam algo temeroso, delineando-se sobre suas cabeças. Subitamente perceberam vozerio e bulha, incomum no pátio de entrada principal. Acorreram, curiosos, às rótulas das janelas e recuaram apavorados. A luz vermelha e crepitante de tochas sustentadas por pajens batedores, 5 soldados armados, 5 clérigos mascarados, com grandes capuzes, entravam pela porta principal da residência, como conviria às autoridades, guiados por João José, que lhes abria os portões, agora lhes cerrava serenamente a porta do edifício, secundado pela mulher. Espavoridos, os 2 jovens, Saulo e Rubem, procuraram ocultar-se pelo interior dos armários, sob as camas e aparadores, enquanto Esther tentava serená-los e detê-los, exclamando com heroísmo e ânimo varonil: mantenhamos ao menos a dignidade de enfrentarmos o martírio com serenidade, para morrermos com heroísmo, sem jamais patentearmos pusilânimes diante dos algozes. Ao passo que Saulo gaguejava trêmulo de terror e de revolta ante a arbitrariedade que os violentava. Não, não poderão prender-nos a uma hora destas, sem que cometêssemos delitos que justificassem tal violência. Não podem. Não cometerão tal iniquidade. Temos o direito de defesa e justificativas que a lei nos concede. Tratar-se, porventura, de ódio particular, de perseguição oculta, à revelia da lei? Meu Pai, ó meu Senhor e Pai, socorrei-nos, socorrei-nos misericórdia, ó meu Deus eterno, pois somos daqueles vossos legítimos filhos da raça dos vossos santos profetas. É a Inquisição que nos vem prender, ó Deus, é a tortura, é a fogueira. O fogo, irão queimar-nos vivos como fazem aos demais. Oh, meu pobre irmãozinho querido, Rubem. Foge, Rubem. Foge para qualquer parte que já estaremos desgraçados. Socorro, socorro. É a Inquisição que chega. Os frades, os inquisidores, Deus do céu, não os dominicanos. Abraçaram-se os 2 irmãos, excitados, aterrorizados ante o que viam, derramando copiosas lágrimas, prostrados de joelhos, sem bem compreenderem o que faziam, enquanto Esther, junto deles, envolvia-os num só abraço, como desejando protegê-los contra o perigo iminente, pois já os perseguidores entravam violentamente no recinto pela porta aberta, com estrondo pelo servo infiel. À vista de Esther, tão bela, tão altiva, indefesa entre os primos, moralmente ainda mais frágeis do que ela, os algozes tiveram um instante de indecisão, como se algo em suas consciências se envergonhasse da soez atitude que tomavam, devassando indebitamente um lar respeitável, onde poucos dias antes eram recebidos como amigos. A jovem, porém, reanimada, ergueu-se, fitando-os com dignidade e brandura, interrogou: poderão informar-nos, senhores, a razão desta violência? Veio Debrando, aproximou-se, mascarado, deixando-se reconhecer, no entanto, pelo indisfarçável tom vocal. Descansa, querida menina, exclamou, afetando bondade assaz suspeita. Confia em nossa proteção. Nada desagradável sucederá a ti se concordares em ser razoável e obediente, pois apenas desejamos a tua felicidade pessoal. Além, porém, impõe-nos o ingrato dever de uma busca nesse domicílio, porque houve denúncia de que aqui se pratica o judaísmo. Aproximou-se mais e tocou-a no braço, num gesto ousado, protetor. A jovem desvencilhou-se e ele prosseguiu: ficarás sob minha tutela, no convento das boas dominicanas. Nada terás de recear no tribunal da nossa Santa Inquisição. Afianço-te, porque o tribunal sou eu. Não, nunca, revidou ela com ousadia. Prefiro antes a prisão e a morte com os meus, a tortura, a fogueira, apesar de ser cristã. Correu para os primos, com eles se abraçando, enquanto riam desdenhosos os sinistros invasores. Eis, porém, que fora iniciada a inspeção no domicílio. Revolveram-se armários, cofres, arcas. Em verdade, estabelecia-se o saque à revelia da lei,
pois ambiciosos e ávaros, convinha sempre os magnatas da Inquisição invasões noturnas dessa natureza, a fim de burlarem a lei civil e o governo no tocante aos bens que por estes seriam confiscados após a condenação. Cerimônias estas levadas a cabo invariavelmente sob rigorosa formalidade, dita ou considerada legal, mais do que encontravam, então, de valor, e o Delbrando e seus comparsas se apossavam como os quaisquer roubadores inescrupulosos, afirmando tratar-se de bens heréticos e macabros que a piedade cristã aconselhava serem convertidos em espóstulas às igrejas e aos desprotegidos da sorte, a fim de contribuírem para o alívio das almas dos seus infiéis possuidores, que se achavam caídos em pecado mortal. João José insistia junto deles, insofrido e excitado. Procuremos no jardim as provas de heresia. Reverendíssimos, é no chafariz, no tanque, que se encontra o esconderijo. Existe lá o livro herético dos judeus, o qual estes aboabes veneram e discutem aos domingos, como fariam nas sinagogas. E realmente encontraram, na arca dissimulada no pedestal de mármore do chafariz, o livro tradicional da raça, em cujas venerandas páginas toda a família, desde os remotos ancestrais, sorviu energias morais e consolação espiritual, tão necessária nas horas deprimidas pela angústia, como nos dias dolorosos da expectação ante o fim trágico que finalmente chegara. O próprio Rubem, premido pelas odiosas imposições da sinistra comitiva, houve de desvendar o segredo da abertura, visto que não souberam decifrá-lo os homens do Santo Ofício, e fê-lo banhá-lo em lágrimas, o infeliz rapaz, a si mesmo considerando traidor por haver deposto nas mãos os mais terríveis inimigos de sua raça o penhor religioso venerado por todos os hebreus. Frei Cosme esbofeteou-o, vendo-o relutar em entregar o precioso texto, e o próprio adolescente, irritado, os nervos exaustos por uma expectativa prolongada e uma revolta exacerbada, investiu para ele, constatando que lhes tomavam o livro e, tentando revidar a ofensa, cuspindo-lhe no rosto ainda mascarado, pregando-lhe ainda os dentes com força na mão, porque fora esbofeteado. Não concluiu, todavia, a expansão dos seus revides. Viu-se tolhido pelos brutais apaniguados do Santo Ofício, em um minuto, armando com sólidas cordas, enquanto Esther, desfeita em lágrimas, corria em tentando socorrê-lo. Saulo investia, defendendo-o. Mas, igualmente, no curto espaço de alguns instantes, viu-se a jovem amordaçada e amarrada, carregada pelos braços possantes de uns seguais de Hildebrando, metida dentro de uma carruagem fechada, onde em seguida tomou lugar este mesmo célebre e cruel inquisidor, rodando para lugar ignorado por ela. Dizia-lhe ele, no entanto, aos ouvidos aterrorizados, emocionado e arrogante: acalma-te, querida menina, nada desagradável te sucederá. Já disse, sou um homem mais poderoso de Portugal. O próprio rei curva-se em minha presença. Amo-te, ame-te e quero-te como um insensato, como um louco, e tu estás sob minha proteção. Serás grande, tão poderosa qual uma rainha, se o desejares. Apenas uma condição imponho: sê minha. Consente em me amar também um pouco. E rodava a carruagem pelas ruas de Lisboa, imensa em trevas. Ficavam para trás, encobertos pelas sombras do pretérito, o lar que ela tanto amava, a família, o amor, a felicidade. E Saulo e Rubem, manietados quais ferozes malfeitores, espancados, arrastados como se não mais fossem do que trapos inúteis que se incluíam no monturo. Aqui temos uma nota. Não era comum a prisão de filhos menores de judeus. O fato aqui narrado parece tratar-se de vingança pessoal. No entanto, a Inquisição deixava-os geralmente ao mais completo desamparo, segundo reza a história. Continuando. Mas, partindo Esther, pudera ainda observar que Saulo gargalhava e chorava, bramia e suplicava, afigurando-se que o infeliz adolescente perdera a razão, não resistindo à tensão traumática de uma rude e longa expectativa de desgraças finalmente verificadas. Alguns minutos depois, a jovem hebreia não mais pôde perceber o que se desenrolava ao redor de si, tampouco o local para onde a conduziam.
pois desmaiara ao lado de Hildebrando, vencida por violenta emoção. Quanta violência, meus amigos! Quanta violência em nome daquele que era tão brando e pacífico, em nome daquele que perdoou aos que os condenavam. Mas a humanidade ainda é toda ela muito bruta. Terminamos esse capítulo. Eu aguardo todos vocês